Editorial. Fazer uma CPI já não é coisa fácil. Aliás, investigações desse tipo se sabe como começam, mas nunca como terminam. A princípio, criam uma pressão como que para amedrontar o alvo da investigação. Depois, os proponentes se desgastam, como um livro escrito por alguém inexperiente que sabe começar a história, mas não sabe dar um final feliz, capaz de contentar a todos. CPI é um instrumento político feito por um político que chama mais políticos e tudo acaba na maior confusão, porque outro ingrediente desse bolo é a chamada turma do deixa disso. E é o que estamos vendo no Senado com essa coisa horrorosa que reúne políticos denunciados, homens de rabo preso e que tentam conduzir para a armadilha diversas pessoas que acabam não entrando no brete, deixando os investigadores com os nervos em pandarecos, ou como dizia minha tia Laura, com os nervos à flor da pele. Há muito tempo se fala em investigar o consórcio Guaicurus, como se isso fosse a pedra angular da coroa do investigador. Mas, na realidade, o consórcio não tem nada contra a investigação, porque, neste instante, em todo o país, centenas de concessionários desses serviços, se pudessem, entregariam suas concessões, porque elas não mais compensam, além do fato de que os serviços de coletivos estão agonizando e outros morrendo. Achar culpados é o que não vão conseguir, porque o mundo evoluiu, apareceram novos meios de transportes, motos, aplicativos, caronas organizadas, gratuidades como estas, feitas com o fito político, que fazem benevolência com dinheiro alheio e, além de tudo, a pedição política nas eleições tornam os serviços mais insuportáveis. Já se foram os bons tempos em que ser concessionário de serviço público era um bom negócio. Os ônibus em Campo Grande começaram rendendo lucros aos seus investidores, mas hoje nada mais representam que uma batata quente nas mãos dos concessionários. Os passageiros sumiram, os ônibus envelheceram, o setor se transformou de altíssimo risco e o concessionário não passa de alguém amaldiçoado pela própria população que não compreende a diferença entre um ônibus coletivo e uma condução particular. É desanimador olharmos os dois lados. O do concessionário, que tem um compromisso assinado com a municipalidade, e o do passageiro, insatisfeito pela redução de ônibus, o que causa superlotação, e as tarifas que precisam acompanhar as necessidades da sobrevivência dos concessionários. A realidade de tudo isso é o empobrecimento de ambos, dos que prestam e dos que querem esses serviços. Em várias cidades, concessionários estão entregando seus ônibus para
para as prefeituras operá-los. E pasmem, a maioria dos prefeitos se recusam em tocar o transporte coletivo municipal porque sabem perfeitamente o pepino que isso representa. Só não dá para entender como solucionar esse serviço de utilidade pública. Correto seria isentá-los de todos os impostos do petróleo que utilizam para movimentar a frota e os demais setores de peças de reposição e outros, inclusive das gratuidades. Uma CPI criada pela Câmara Municipal seria a desmoralização da investigação, porque chegariam a tudo isso que estamos falando e teriam que apresentar uma solução que ninguém, mas ninguém mesmo possui. O proponente da CPI estaria então desmoralizado. Os membros da CPI estariam desmoralizados. E o consórcio adquirindo o direito de parar a concessão e entregá-la honrosamente à municipalidade, que se arrepia ao menor suspiro deste assunto. CPI nesta altura para investigar ônibus coletivos é um tipo de parque dos horrores, onde os investigadores pagam para entrar, mas terão que rezar para sair inteiros. Essa é uma máquina de moer prestígios, um pantanoso terreno que pode desmoralizar muita gente que se meta a investigar o que presumem, mas não sabem o que caminha sorrateiramente debaixo do assunto. O inteligente prefeito Marquinhos Trade autorizou, em tom de desafio, que a CPI seja instalada. Foi uma forma inteligente de atirar seus oponentes à fogueira, porque o prefeito sabe exatamente onde esses prestígios inexistentes vão parar. Assim que assentiu a possibilidade, conclamando que instalem a investigação, o prefeito descomprimiu o assunto e o que se viu foram vereadores pulando fora, menos o proponente da investigação, que tem usado e abusado da retórica para fazer oposição, sabendo exatamente que não deixar instalar a sua tão sonhada CPI renderia a ele dividendos políticos. Nesse instante, o proponente da CPI ficou no mato sem cachorro e bússola. Se não houver a CPI, ele se desgasta. Se ela passar, e eu acho que deveria realmente, ele vai se arder no mármore do inferno com sua proposição. E para completar, vai um conselho aqui inteligente aos que dizem estar preocupados com a situação de passageiros e dos transportes coletivos. Enfiem a mão nos bolsos e rezem para que não amanheça um dia esta capital com todos os ônibus parados nas garagens e na porta do nosso Paço Municipal e de nossa Câmara, e um bilhete de poucas letras do tipo: peguem que o filho é de vocês. Bom dia.